Todo mundo quer se sentir bem, mas o que é bem-estar de verdade? É só estar feliz o tempo todo? Essa é uma daquelas perguntas que parecem simples, né? Mas quando a gente para pensar, A coisa fica bem complexa. Exato. E hoje a gente vai analisar um material fascinante que questiona justamente essa ideia de felicidade constante e apresenta um conceito bem mais profundo, o bem-estar existencial. isso mesmo. As fontes para nossa conversa de hoje vêm de um curso sobre aconselhamento em bem-estar existencial, lá da Bélgica, da Universidade KU Leuven. A gente tem aqui vários textos e até um manuscrito acadêmico de uma das principais pesquisadoras, a Mia Leysen. É um material denso, mas a nossa missão aqui é justamente essa, pegar esse conceito que soa, assim, super acadêmico, bem-estar existencial, e traduzir Deixar mais prático, né? isso, deixar prático, útil, entender as camadas que formam esse bem-estar e como é que elas funcionam juntas. No fundo, é uma busca por uma resposta mais completa para aquela pergunta: o que realmente significa viver bem? É uma ótima forma de colocar. E olha, o ponto de partida do material já é fundamental. Eles fazem uma distinção clara entre o bem-estar objetivo e o subjetivo. O objetivo seria o que a gente consegue medir por fora. Renda, saúde. Exatamente. Renda, acesso à saúde, educação, ter uma casa segura. São os indicadores sociais. Certo. Coisas que um censo poderia capturar. Mas, assim, ter tudo isso não garante nada, né? A gente conhece 1000 histórias de pessoas que têm tudo objetivamente e se sentem vazias. Pois é, e é por isso que o foco do material se volta todo para o bem-estar subjetivo, que é a avaliação que cada um faz da própria vida. É o como eu me sinto sobre a minha vida. E é aí, nesse universo interno, que a conversa fica interessante de verdade. Porque nem todo sentimento de bem-estar é igual, né? O material vai ainda mais fundo dentro do subjetivo, certo? Vai, e eles separam em 2 tipos com nomes que, à primeira vista, parecem complicados, mas a ideia é super intuitiva. É o bem-estar hedônico e o eudaimônico. Ok. O hedônico deve ser o mais familiar. Com certeza. O bem-estar hedônico é a busca pelo prazer, pela felicidade, pela satisfação. O texto usa o exemplo perfeito, comer uma refeição deliciosa. É aquela sensação boa, imediata. O prazer do momento, a alegria. Entendi. E qual seria o outro lado? O outro lado é o bem-estar eudaimônico. Esse não é sobre o prazer imediato. É sobre autorrealização, crescimento, propósito. Ah, ok. O exemplo que o material usa para contrastar é a satisfação que vem de ajudar alguém. Percebe a diferença? Ambos geram sentimentos bons, mas a qualidade, a profundidade da sensação é completamente outra. Totalmente. Um é como uma sobremesa, o outro é a satisfação de terminar um projeto importante. Um é mais consumo, o outro é mais contribuição, talvez. Exatamente. É a diferença entre uma vida feliz e uma vida com significado. E o mais impressionante é que essa diferença não é só filosófica. Espera aí, como assim? Não estamos falando só de psicologia? Não. O material conecta isso diretamente com o nosso corpo, com a biologia. Sério? Como é que isso funciona? Funciona de uma forma impressionante. O manuscrito cita um estudo de biologia celular que analisou os genes de pessoas com mais bem-estar eudônico ou eudaimônico. E a conclusão foi que o bem-estar puramente hedônico é como calorias vazias. Calorias vazias. Que analogia perfeita. É bom na hora, mas não nutre. Exato. Já o bem-estar eudaimônico, o de propósito, demonstrou fortalecer ativamente o sistema imunológico. Como assim fortalecer? As pessoas com mais bem-estar eudaimônico tinham menos marcadores inflamatórios e uma resposta antiviral muito mais forte. Ou seja, viver uma vida com propósito, literalmente, nos fortalece a nível celular. Isso é de explodir a cabeça. Quer dizer, a forma como a gente encontra sentido na vida impacta diretamente a nossa capacidade de combater um vírus. É uma prova física de que o ser humano não foi feito só para buscar prazer. E o fascinante é como essa ciência de ponta ecoa a filosofia de 2.500 anos atrás. A palavra eudaimonia vem dos gregos, né? Vem dos gregos antigos. Sócrates falava do daimon dele, como uma voz interior que o guiava para buscar a verdade.
Depois Aristóteles definiu eudaimonia como o bem-estar que surge quando a gente vive de acordo com o nosso verdadeiro eu. Não é só se sentir bem, é ser bom. É uma busca antiga, então. Mas como o material organiza isso de uma forma prática, para a gente poder aplicar? Eles propõem um modelo holístico, que chamam de as 4 dimensões do bem-estar existencial. A ideia é que o nosso ser no mundo se manifesta em 4 áreas. E o mais importante, não tem hierarquia. Todas são vitais. Como os 4 pneus de um carro. Se um tiver murcho... Exato, o carro não anda direito. Ok. Então, qual é a primeira dimensão? A primeira é a dimensão física. Eles usam um termo da filosofia, Umwelt, ou mundo ao redor. Isso é tudo que é concreto. Nosso corpo, saúde, a casa onde a gente mora, dinheiro, nossa relação com a natureza. O bem-estar hedônico se encaixa muito bem aqui. Certo, a base material. Essa é a mais óbvia. E a segunda? Imagino que seja sobre os outros. Exatamente. É a dimensão social, ou Mitwelt, mundo com. Aqui entram todos os nossos relacionamentos. Família, amigos, colegas. É o nosso senso de pertencimento, de amar e ser amado. A gente não é uma ilha, né? Faz todo sentido. Físico, social e o que vem depois. Depois vem o nosso mundo interno, a dimensão pessoal, ou Eigenwelt, mundo próprio. Essa é sobre a nossa relação com nós mesmos, nossa identidade, quem a gente é, nossos pontos fortes, fracos, autoestima, autoaceitação, autonomia. Conhecer e ser fiel a si mesmo. Ok. Físico, social, pessoal e a quarta. A quarta é a dimensão espiritual, ou Uberwelt, mundo acima. E essa é a que pode soar mais abstrata, então é importante definir. O material deixa claro que espiritual aqui não significa necessariamente religioso. Esse é um ponto crucial. Como eles definem espiritual nesse contexto, então? Eles definem como a nossa conexão com algo maior que nós mesmos. É onde moram nossos valores, nosso senso de propósito, a busca por verdade, beleza, justiça. É a dimensão que faz a gente perguntar qual é a minha contribuição para o mundo. Entendi. Pode ser na arte, na ciência, no serviço comunitário. Exato, na conexão com a natureza. É a busca por significado. O modelo, então, integra a vida feliz, mais ligada ao físico, com a vida significativa, que aparece com mais força nas outras dimensões. Então a chave é o equilíbrio. Mas o que acontece se uma dessas áreas fica, sei lá, super desenvolvida ou esquecida? O material dá exemplos. Sim, e os exemplos são muito claros. No Ocidente, por exemplo, eles apontam um superinvestimento na dimensão física, a busca sem fim por conforto, prazer, bens. Isso teria levado às doenças da civilização, como o burnout. E no outro extremo, um superinvestimento no espiritual poderia levar a um fanatismo, imagino. Exatamente. Uma desconexão com a realidade material, um dogmatismo, e o subinvestimento é igualmente ruim. Negligenciar o físico cria sonhadores, gente com grandes ideias, mas que não consegue pagar as contas, sabe? E negligenciar o espiritual. Gera aquele sentimento de vazio, de cinismo, a sensação de é só isso. Fica claro que é preciso nutrir todas elas, mas esse equilíbrio é igual para todo mundo? Não, e esse é um ponto fundamental. O contexto é tudo. O equilíbrio é dinâmico, é pessoal. O manuscrito dá um exemplo ótimo. Uma pessoa que valoriza muito a autonomia pode ser super feliz morando sozinha. Certo. Mas essa mesma pessoa pode definhar numa casa de repouso, onde não tem privacidade, mesmo que a parte física e social estejam teoricamente atendidas. Não existe uma fórmula única, então. E para não ficar só na teoria, o material traz um exemplo que eu achei simplesmente genial. O dos coletores de lixo. Brilhante. Pega uma atividade que a gente considera, assim, indesejável e mostra como ela pode ser uma fonte riquíssima de bem-estar. Vamos analisar isso. Como a dimensão física se aplica aí? Na dimensão física, o trabalho previne doenças na cidade. Para os trabalhadores, significa ter equipamentos seguros, um salário que garanta o sustento, é a base de tudo. A segurança material, certo. E na dimensão social?
Na social, cria empregos, dá um papel reconhecido na sociedade, permite que sustentem suas famílias, é sobre pertencimento, função social. Ok. E a pessoal, o mundo interno do trabalhador? Na pessoal, é crucial que eles sejam valorizados. Quando o trabalho reconhece os talentos de cada um, quando eles recebem um feedback positivo, isso fortalece a autoestima, o sentimento de competência. Até aqui faz sentido, mas parece um bom gerenciamento. Onde que entra a virada? O que o texto chama de a verdadeira revelação. A revelação vem quando a dimensão espiritual é ativada. No projeto que eles descrevem, os trabalhadores foram conscientizados do significado maior do trabalho deles. Eles não estavam mais só recolhendo lixo por um salário. Eles passaram a se ver como Guardiões da saúde pública, responsáveis diretos pelo bem-estar de milhares de pessoas. Eles conectaram a tarefa diária a um propósito maior. E isso muda tudo. Muda tudo. A motivação vai além do dinheiro. O texto relata que eles se tornaram mais proativos. O exemplo mais tocante é de trabalhadores que, por conta própria, começaram a anotar jornais acumulados na porta de uma casa ou persianas fechadas por dias. Uau! E eles alertavam os serviços sociais, pensando que algo poderia estar errado com os moradores. Eles se tornaram cuidadores da comunidade. A recompensa deles passou a ser também o sentimento de gratidão, de estar fazendo a diferença. Isso é a dimensão espiritual na prática. Impressionante. Totalmente. Muda como a gente olha para o que é um bom trabalho. E essa ideia de que as dimensões mais internas, a pessoal e a espiritual, podem nos sustentar quando as outras fraquejam. Isso é comprovado em outros lugares, né? O material cita uma pesquisa com idosos. Sim, uma pesquisa dos próprios autores com pessoas acima de 70 anos. E a descoberta foi muito significativa. Numa fase da vida em que os recursos na dimensão física, tipo saúde, e na social, com a perda de amigos, estavam diminuindo, O que sustentava o bem-estar deles. eram as dimensões pessoal e espiritual. A autoaceitação, estar em paz com a própria história e encontrar sentido em novas atividades como cuidar dos netos ou fazer um trabalho voluntário. Isso mostra que bem-estar não é a ausência de sofrimento. De jeito nenhum. É, como o texto descreve, uma arte de viver que abraça as dificuldades e ainda assim encontra significado. Isso me faz pensar, esse modelo de 4 dimensões é uma ideia isolada ou outras abordagens chegam a conclusões parecidas? Ótima pergunta. E não é isolada. O manuscrito menciona outras teorias que conversam com esse modelo. A mais famosa talvez seja o modelo de bem-estar psicológico da pesquisadora Carol Reif. E quais são os fatores dela? Deve ter uma sobreposição. Com certeza. Os 6 fatores são autoaceitação, relações positivas, autonomia, domínio do ambiente, propósito de vida e crescimento pessoal. A sobreposição é evidente, né? Claríssima. Autoaceitação e autonomia na dimensão pessoal. Relações positivas na social. Propósito na espiritual. Mostra que existe um consenso se formando sobre esses pilares. Exato. Diferentes linhas de pesquisa chegando a conclusões muito semelhantes. Fica muito claro, depois dessa conversa, que bem-estar é algo muito mais rico e complexo do que só ser feliz. É um equilíbrio dinâmico, uma dança constante entre nosso corpo, nossas relações, quem somos e o que nos move. Acho que a grande mensagem das fontes é essa. Bem-estar existencial não é sobre construir uma vida perfeita, sem dor. Isso é impossível. É, pelo contrário, sobre desenvolver essa arte de viver que abraça tanto as alegrias quanto as limitações, encontrando significado no processo. E para encerrar um pensamento, o material que a gente analisou vem de um curso de aconselhamento pensado para ajudar os outros, mas trazendo para uma reflexão pessoal. Ao pensar na própria vida, qual dessas 4 dimensões, a física, a social, a pessoal ou a espiritual, parece receber mais da nossa energia? E qual delas, talvez, esteja um pouco esquecida, pedindo mais atenção? O que essa resposta pode significar para o nosso próprio senso de bem-estar?